No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. A luz do sol derramada sobre o rosto tranquilo de José Oliveira, ele faleceu ontem, às 6 da manhã, em sua casa, rodeado pela família, na vila de Pedra Branca, no interior de São Paulo. Ele era filho de humildes campeiros, nascido em 1946, numa quinta do sertão paulista, onde aprendeu a valorizar o trabalho, a simplicidade e a natureza. José foi um médico dedicado, que passou quase 50 anos cuidando de seus pacientes, em sua clínica, no centro da cidade. Ele era conhecido por sua atenção minuciosa, seu olhar penetrante e habilidade de ouvir o silêncio do corpo, através dos palpitantes sinos do seu estetoscópio antigo. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Era um defensor intransigente da medicina pública e sempre lutou pela melhoria das condições de vida das famílias mais carentes. Não poupou esforços para construir um hospital no interior, que leva seu nome. Casado por 50 anos com Maria, José foi pai de 4 filhos e avô de 6 netos, todos eles médicos ou enfermeiros. Ele ensinou a importância da solidariedade, do amor e da perseverança, sempre presente na sua vida. O rádio falou dele no programa da Rádio Nacional, reconhecendo a sua trajetória de serviço à comunidade, e o telejornal da Globo dedicou um espaço ao seu legado. O jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida e no programa Gente que Faz exibiram uma matéria sobre sua trajetória. No Museu Municipal, inauguraram uma exposição em sua memória. José era leitor voraz. Tinha uma biblioteca cheia de livros cúmplices de sua sabedoria e seu escritório, cheio de papeladas e antiguidades médicas. Era um templo dedicado à medicina. Mas também gostava de fazer móveis artesanais, usando a madeira da própria quinta para criar mesas, cadeiras e armários únicos. Mas, além dos cuidados às suas pacientes, José encontrou paz nos campos de soja, cultivando sua horta, onde plantava tomates, brócolis e cenouras para a família, e no som do seu violão, que tocava ao lado da fogo, na noite escura. Seu nome será lembrado como um médico dedicado, um pai amoroso, um marido fiel e um avô carinhoso. Ele foi o sol nascente de uma família que se aperfeiçoou ao longo dos anos e sua partida é um adéu a um tempo que viveu em harmonia com a natureza e cuidando dos outros. E, como legado, ele deixou para a gente um olhar atento, uma mão amiga e um coração carinhoso que verteu na vida de tantas pessoas. E o velho relógio de couro no seu escritório parou com a morte dele, mas sua memória vive nas almas que ele tocou e nas mãos dos médicos que continuam a seguir seu exemplo. E ainda, naquela casa onde ele nasceu e morreu, o cheiro do pão fresco no chão da manhã permanece como um símbolo de sua vida. Hoje faleceu Maria do Carmo Rodrigues, aos 85 anos, em sua cidade natal, Cachoeira das Flores, interior de Minas Gerais, onde viveu toda a vida e dedicou-se ao ensino de literatura. Foi uma mulher marcante, cuja presença e carisma deixaram marcas duradouras em quem teve a oportunidade de conhecer. Maria nasceu no ano de 1936, na casa de seu avô materno, numa das vilarejos mais bonitos da região de Cachoeira das Flores. Era filha de João Batista Rodrigues e Maria Aparecida Alves, humildes camponeses que trabalhavam em uma fazenda próxima às margens do Rio Verde. Sua infância foi marcada pela leitura e pela paixão pela literatura portuguesa, especialmente por essa de Queiroz e Camilo Castelo Branco, cujas obras recebeu como presentes de aniversário desde criança. Aos 20 anos, formou-se em letras pelo Estado-Maior do Exército, na capital mineira, Belo Horizonte. Logo após, retornou à sua terra natal e dedicou-se ao ensino, primeiro no Colégio Estadual Professor José de Alencar, e depois como professora particular em seu próprio instituto, o Instituto Literário Maria Rodrigues, onde formou gerações de estudantes apaixonados por literatura.
Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Foi reconhecida como professora emérita e sua escola se tornou referência na região por seu trabalho pioneiro no ensino de literatura brasileira. Maria também foi esposa e mãe, casada com João Carlos Rodrigues por mais de 50 anos. Juntos tiveram 4 filhos, todos eles professores e advogados. A morte do marido, em 2018, foi um golpe que a deixou frágil, mas Maria continuou forte, ensinando seus filhos o valor da persistência e resiliência. No entanto, a vida de Maria não se resumiu apenas à sua trajetória profissional. Ela também era apaixonada pela natureza e pelos objetos antigos. Sua casa, uma verdadeira biblioteca de coisas, era um refúgio para quem entrava. Ali, enquanto a mãe tocava violão, eles ouviam o som da chuva batendo no telhado de zinco e sentiam-se transportados para outro mundo. Maria também cultiva orquídeas, e sua varanda era um santuário cheio de flores coloridas e perfumes exóticos. Ela se dedicava às plantas com a mesma paixão que a literatura, cuidando delas como de crianças, e sempre sorrindo ao olhar para elas. Aos 65 anos, Maria perdeu a visão em um acidente vascular ocular, mas isso não a impediu de continuar lecionando. Ela aprendeu a usar o toalete de crochê e as calas de goiabada ajudaram a encontrar os livros em suas prateleiras altíssimas. Maria morreu cercada pelo amor de sua família, que a cuidou até o fim. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e na Rádio Cidade das Flores. No programa Gente que Faz, ela foi homenageada como mulher inspiração. A sua morte deixou um vazio na região, mas também uma herança. A paixão pela literatura, o respeito pelo ambiente e o valor da determinação. Maria Rodrigues será sempre lembrada pela fragrância das orquídeas, pela voz do violão em um domingo de sol, pela atitude respeitosa e amorosa com que tratou os outros e por sua dedicação inata ao mundo da literatura. Selton Mello, O Canto da Vida. A vida de Selton Mello é um cântico, uma súplica à força criadora que se manifesta em suas palavras, movimentos e expressões. Ele é mais do que um ator, diretor e roteirista, ele é a personificação do talento brasileiro, o espelho da vida emocionante e complexa de nós todos. Nascido no coração da cidade do Rio de Janeiro, ele emergiu do mar de carnavais e ritmos para assumir seu lugar entre os mais admirados e respeitados do Brasil. A vida no Rio deixou uma marca duradoura em sua alma, transformando-se em um refúgio eterno de suas lembranças e inspirações. Como o maravilhoso Iguaçu que cai sobre a terra, Selton Mello deslizou pela indústria cultural do Brasil, impregnando-a com seu toque único e magia inata. Sua versatilidade é notória em produções como Cidade de Deus e Tempos Modernos, onde ele demonstra sua capacidade de encarnar personagens de ambientes extremamente diversos, desde favelas cariocas até salões nobres do Centro-Oeste. Sua interpretação de Jô em Tempos Modernos é um testamento à sua profundidade como ator, onde ele consegue transformar-se em um pai solteiro lutando pela guarda dos filhos enquanto construiu o futuro de sua família. Ao mesmo tempo em que explora a dificuldade da vida moderna, Selton consegue fazer com que o espectador se identifique com suas lutas e vitórias. Ele também é conhecido por suas interpretações cômicas, como no filme Carandiru, onde ele desempenha o papel de um presidiário com uma personalidade irresistível e humor engraçado. Ao fazer esses papéis, Selton consegue trazer à luz as sombras do mal e da injustiça que imperam nos lugares mais obscuros da vida brasileira. Com uma carreira que já deu muitos frutos e conquistou o amor do público, Selton Mello continua sendo um símbolo da força e poder da cultura brasileira. Ele é a chama que ilumina a noite, a melodia que desafia o silêncio e a voz que canta a vida. Eles que o conhecem sabem que ele é mais do que um artista, ele é uma força da natureza, uma lenda viva na terra de samba e futebol. Naquela cidade de Passos, onde o sol derrama seus raios sobre a terra fértil da região, nasceu o sonho de um menino chamado Selton Mello. Ele surgiu ao mundo em meio à simplicidade e aos abraços das mãos de sua família, cujos olhos brilhavam com amor por uma cultura que lhes dava vida. A educação era valorizada nesse berço humano, como uma fonte de conhecimento eterna que percorre os séculos. A casa do pequeno Selton era um abrigo quente, um berçário da criatividade e do amor. Nela, as paredes absorveram o riso dos contos, as pétalas das flores ouviram a harmonia dos versos e o chão vibrava com o passo do tempo.
enquanto o menino desenhava no teto suas primeiras artes, lançando seus sonhos nas estrelas de sua terra natal. A imaginação de Selton era como a corrente que une os céus e a terra, um fluxo contínuo de emoções que levava ao mundo das artes. Aos olhos dos parentes e vizinhos, ele era uma fonte eterna de encanto, e sua habilidade em contar histórias transformava cada palavra falada em um sonho vivido. A atmosfera acolhedora do lar, a presença constante da mãe e do pai, que o nutriam tanto quanto as raízes do solo Minas Gerais, foram os fundamentos para que Selton desse os primeiros passos no mundo artístico. A cultura, nesta família, era mais do que apenas uma tradição, era a vida, a respiração mesma do ser. Nascido de amor e respeito, o menino da casa número 42 foi guiado por um destino marcado para ele. E é neste lugar, esse berço onde as artes nasceram, que o sonho de Selton Mello começou a florescer, como uma rosa no meio do verde da terra de Minas. No calor da juventude, Selton Mello deslizou-se até o maravilhoso Rio de Janeiro, um baluarte da liberdade, uma terra prometida onde os sonhos se tornam realidade. Aqui, no coração do Brasil, ele encontrou a vida e, com ela, as porções maiores que se escondiam às suas mãos, como peças numa gigantesca mesa do destino. Como uma folha em um riacho, Selton foi transportado por esses corsários marítimos, que levarão-no até aquele olhar maravilhoso da cidade. As águas do Guanabara vestiram-se de verde e azul, enquanto o sol pendurava-se no horizonte como um grande disco dourado, anunciando que, em breve, o mar se aventaria em cima da areia. Naquele período de mudança, ele mergulhou na vida teatral como num mar profundo. Foi ali, no fundo de um vasto mundo desconhecido, que Selton começou a aprender as artes do palco e o equilíbrio das emoções humanas. Participava de testes, se submetia às oficinas, procurando sempre mais e melhor. Era uma jornada de descoberta, um caminho sinuoso no meio do mar da vida. E foi nesse meio-dia da juventude que ele encontrou seus mentores, aqueles profetas da arte que guiaram-no no caminho certo, ensinando-o a desenvolver sua sensibilidade artística com o delicado toque de uma paleta de cores. A vida parecia estar num ciclo de renascimento, em um dia longo e luminoso onde as horas deslizavam como areia através dos dedos. Mas tudo não era fácil. O caminho para o sucesso é uma estrada sinuosa, cheia de obstáculos e desafios. Mas Selton superou cada um deles com a intensidade de sua interpretação e o carisma natural que ele possuía, atrair público em massa e colegas que se sentiam honrados por estar ao seu lado. E assim, como uma flor que emerge da terra e se abre à luz do sol, Selton Mello cresceu no Rio de Janeiro, num leito de sonhos e ilusões, onde o azul marinho e o verde das montanhas se misturam para dar vida a um artista que dança com as nuvens e beija o mar. E como esse rio que nunca cansa de correr, sua carreira continuou em alta, no centro do mundo artístico brasileiro, iluminado pela lua de sucesso. E a gente só pode estar feliz por ver um talento tão brilhante nascer e crescer no nosso país, como uma estrela que é nascida da terra e voa para o infinito céu. Selton Mello, um nome que resplandece no firmamento das artes brasileiras, uma estrela que ilumina a paisagem cinematográfica brasileira. A vida dele é uma saga emocionante, um poema escrito com as letras da vida e dos sonhos. Aconteceu em um país carnavalesco, onde o ritmo do samba batia no sangue das suas veias, onde o sol da tarde iluminava os olhos e a alma de um menino que em underline start é nada mais que fazer cinema. Selton nasceu para contar histórias, para vivenciá-las e compartilhá-las com o mundo. A caminhada até a consagração foi longa e cheia de desafios. Mas ele andou com força e determinação, sempre fiel às suas raízes e ao seu legado cultural brasileiro. Nascido em uma cidade marcada pelo futebol e pela música, Selton aprendeu a viver intensamente cada instante, a saborizar a vida até o último detalhe, e isso transpira em suas atuações. A vida adulta veio, e com ela a consagração, mas Selton nunca esqueceu onde ele veio. A cada papel vivenciado, ele colocava parte de sua alma, transformando-se em personagens memoráveis que ficaram na história do cinema brasileiro. Nas telas do Brasil, Selton Mello se consagrou como um dos grandes nomes do audiovisual brasileiro, participando de novelas de sucesso como O Alto da Compadecida, onde ele pôs a vida em cena com uma técnica maravilhosa. Com o pasmo e a paixão de um artista consumado, Selton se transformou no palhaço, que lhe deu reconhecimento nacional e internacional. A força do seu trabalho foi tanta que ele mesmo se aventurou na direção, com filmes premiados como O Palhaço.
Esse caminhada pela direção mostra o lado mais profundo da sua arte, seu dono e seu desejo de contribuir com uma cultura autêntica e diversa. Como símbolo de qualidade e autenticidade artística, Selton equilibra a popularidade e a profundidade cultural sem parar. Seu nome é sinônimo de respeito e admiração no mundo do cinema brasileiro. E assim, Selton Mello continua escrito nas páginas da história brasileira, um retrato vivo e emocionante da arte e da vida. Ele é o símbolo da força e da perseverança, uma luz que ilumina o caminho para todos aqueles que sonham com a arte. Selton Mello, o caçula de uma família humilde de São Paulo, nasceu com a força da luta e a vontade de sobreviver inscrita em seu ADN. Desde criança, ele sentia o chamado do palco e a magia dos filmes, sonhando com um futuro brilhante na indústria artística brasileira. Sua paixão por Marília Pêra, uma das maiores atrizes do país, acendeu em seu coração o desejo de transcender e conquistar o estrelato. Ao longo dos anos, Selton construiu um perfil inconfundível, marcado por um olhar intensivo que revelava a alma mais profunda e misticismo que revestia suas interpretações. Seu talento se manifestou em papéis diversificados, de personagens simpáticos e amáveis àqueles de grande complexidade e profundidade psicológica. Ele se transformou em tudo: um maldito amante desprezado, um jovem rebelde em busca de si mesmo, um pai solitário lutando pela proteção dos filhos, um empresário ambicioso que perdeu a humanidade. Selton não se contentou em apenas interpretar. Ele também foi um cineasta e televisão visionário que trilhou novos caminhos na indústria brasileira. Ele deixou marcas profundas em obras-primas como Cidade de Deus, onde desempenhou o papel de um pai esquecido, lutando contra a violência e pelos valores do amor. Tropa de Elite, que retratava a brutalidade da vida no favela com intensidade e realismo inegáveis, e Carandiru, uma saga épica sobre o infame presídio brasileiro, onde ele desempenhou um médico idealista e compassivo. Com sua alma artística e seu coração abertamente brasileiro, Selton Mello conseguiu uma fusão perfeita entre a sofisticação internacional e a essência do popular nacional. Sua arte transcendia os gêneros e as fronteiras, emocionando públicos de diferentes idades e origens. Ao mesmo tempo que conquistava o elogio da crítica internacional, ele não esquecia de suas raízes e continuou a defender os valores do Brasil, a força da família, a amizade, a paixão pela vida. Ao longo de sua jornada artística, Selton enfrentou desafios e dificuldades que poderiam ter quebrado outros. Ele lutou contra o preconceito e as expectativas impostas por um mundo que não acreditava em seu talento. Mas ele nunca cedeu, sempre se mantendo fiel a si mesmo e à sua arte. A coragem de reinventar-se e buscar novos horizontes foi uma constante em sua vida, transformando-o em um verdadeiro modelo para futuras gerações. O legado de Selton Mello é um testamento ao poder transformador da arte, à liberdade de expressão e à força da paixão por um sonho. Seu nome vive no coração das pessoas e em cada ângulo do Brasil, onde suas obras se tornaram parte da memória coletiva da nação.